Olá pessoas, aqui é a Mari, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. E hoje lerei para vocês a continuação do livro de Gerda Lerner, A Criação da Consciência Feminista. Vou ler o capítulo 1, que está escrito assim, capítulo 1, introdução. Tá? Ela não separou dessa vez o capítulo 1 da introdução, ela já botou a introdução como capítulo 1. Então vamos lá. Então, valendo! No volume 1, eu descrevi a criação do patriarcado que ocorreu antes da formação da civilização ocidental. Os conceitos patriarcais estão, portanto, estabelecidos em todos os construtos sociais daquela civilização e de tal maneira que permanecem em grande medida invisíveis. Delineando o desenvolvimento histórico pelo qual o patriarcado emergiu, como forma dominante de ordem social, mostrei como ele institucionalizou aos poucos os direitos dos homens de controlar e se apropriar dos serviços sexuais e reprodutivos das mulheres. Deixa eu me encostar aqui. A partir desse modo de dominância, foram criadas outras formas de dominância, tais como a escravidão. Uma vez estabelecido como um sistema funcional de relações hierárquicas complexas, o patriarcado transformou as relações sexuais, sociais e econômicas e dominou todos os sistemas de ideias. No decorrer do estabelecimento do patriarcado, e sempre reforçando como resultado dele os principais sistemas de ideias que explicam e regulam a civilização ocidental, incorporaram em um grupo de suposições não declaradas sobre gênero, o que afetou demais o desenvolvimento da história e do pensamento humano. Mostrei como as metáforas de gênero construíram o macho como norma e a fêmea como desviante. O macho como inteiro e poderoso, a fêmea como inacabada, mutilada fisicamente e emocionalmente dependente. Em resumo, as principais suposições sobre gênero na sociedade patriarcal são essas. Homens e mulheres são criaturas diferentes, em essência, não apenas em seus aparatos biológicos, mas em suas necessidades, capacidades e funções. Homens e mulheres também são diferentes na forma como foram criados e na função social designada a eles por Deus. Homens são naturalmente superiores, naturalmente entre aspas, se liga, mais fortes e mais racionais, por isso foram criados para dominar. Como resultado, homens são cidadãos políticos e representam e são responsáveis pelo sistema. Mulheres são naturalmente mais fracas, têm capacidade intelectual e racional inferior. São instáveis em termos emocionais e, portanto, incapazes de participação política. Elas ficam de fora do sistema. Homens, por terem a mente racional, explicam e regulam o mundo. Mulheres, por terem a função de cuidar, sustentar. Sustenta a vida cotidiana e a continuidade da espécie. Embora ambas sejam funções essenciais às dos homens, é superior das mulheres. Outra maneira de dizer isso é que homens se ocupam de atividades transcendentes, enquanto mulheres, como pessoas de classe baixa de ambos os sexos, se ocupam de atividades imanentes. Homens têm o direito inerente de controlar a sexualidade e as funções reprodutivas das mulheres, enquanto estas não têm o mesmo direito sobre os homens. Homens são os mediadores entre humanos e Deus. Ai, que desgraça. Mulheres aproximam-se de Deus pela mediação dos homens. Pela mediação dos homens. Essas suposições... Olha, só rindo, viu? Só rindo. Só rindo de deboche, de ódio. Mas vamos lá. Porque tem muita gente que pensa assim.
Ela só está constatando que tem muita gente que pensa assim. Então, é difícil, é difícil. Continuando. Essas suposições incomprovadas e incompatíveis não são, é claro, leis da natureza nem da sociedade, embora sejam assim consideradas e até incorporadas à lei humana. Elas funcionam em diferentes níveis, de maneiras diversas e com diferentes intensidades durante vários períodos da história. Mudanças na forma como essas suposições patriarcais são usadas descrevem, na verdade, mudanças no status e na posição de mulheres em um determinado período em uma determinada sociedade. O desenvolvimento de conceitos de gênero deve, portanto, ser estudado por qualquer historiador que deseje extrair informações sobre mulheres em qualquer sociedade. No volume 1, concluí que mulheres... O volume 1 é aquele que eu já li para vocês, a criação do patriarcado. Então, quem não está sabendo, dá uma olhadinha aí na lista. Tem várias listas aí. Playlist, como o YouTube gosta de que a gente diga, né? Playlists. Tem uma lista aí para vocês procurarem. E aí tem esse que já é a leitura completa da criação do patriarcado de Gerda Lerner, tá? Então, toda vida que ela se refere ao volume 1, ela está querendo dizer sobre a criação do patriarcado. Porque esse daqui que eu tô lendo agora é a criação da consciência feminista. Aí voltando. No volume 1, conclui que mulheres tinham uma relação diferente da relação com homens com a história e o processo histórico. É bom fazer uma distinção entre história, eventos do passado, história registrada, eventos do passado conforme interpretados por sucessivas gerações de historiadores. A última é um produto cultural pelo qual eventos do passado são selecionados, ordenados e interpretados. Neste segundo volume, tento definir a natureza da diferença entre esses dois conceitos de modo mais preciso, além de mostrar como a construção da história registrada afetou as mulheres. Os estados arcaicos do Antigo Oriente Próximo, que desenvolveram as elites eclesiástica, real e militar, o fizeram em um contexto de fomentar a dominância masculina sobre as mulheres e um sistema estruturado de escravidão. Não é por acaso que o período, o tempo livre e a educação necessários para o desenvolvimento da filosofia, da religião e da ciência foram disponibilizados para uma elite de padres, soberanos e burocratas, cujas necessidades domésticas eram satisfeitas pelo trabalho não remunerado de mulheres e escravos. No segundo milênio antes de Cristo, essa elite ocasionalmente incluiu sacerdotisas, rainhas e soberanas. Mas, quando o patriarcado se estabeleceu com firmeza aproximadamente no século VI a.C., apenas homens compunham essa elite. Uma eventual rainha substituta, na falta de um herdeiro homem, apenas confirma essa regra. É uma exceção. Em outras palavras, é a sociedade escravocrata patriarcal que vai originar os sistemas de ideias que explicam e regulam o mundo por milênios depois. Os conceitos semelhantes, o sistema filosófico e científico do pensamento explicam e regulam o mundo de forma a conferir e confirmar o poder daqueles que os apoiam e negar poder àqueles que os contestam. Assim, como a distribuição dos recursos dá poder aos soberanos, reter informações e negar acesso aos construtos explicativos dão poder a quem constrói o sistema. Desde o estabelecimento do patriarcado até o presente, homens de grupos que não fazem parte da elite se esforçam, com crescente sucesso, por uma parte desse poder de definir e nomear. A história do mundo ocidental pode ser vista como o desdobramento desse esforço com base em classe e a história do processo pelo qual mais e mais homens de fora da elite ganharam acesso e recursos econômicos e mentais. Mas, durante todo esse período, até a metade do século XX, as mulheres foram excluídas parcial ou completamente desse processo e não puderam ter acesso a ele. As mulheres não foram excluídas do processo de fazer conceito apenas pela privação educacional.
Além disso, os conceitos que explicam o mundo são androcêntricos, parciais e distorcidos. As mulheres foram excluídas e marginalizadas em todo o sistema filosófico, portanto, precisaram lutar não apenas contra a exclusão, mas contra o conteúdo que as define como subhumanas e desviantes. Defendo que essa dupla privação formou a psique feminina ao longo dos séculos de modo a tornar as mulheres coniventes com a criação e recriação por gerações e gerações do sistema que as oprimia. No volume 1, mostrei como o gênero se tornou a metáfora dominante pela qual Aristóteles defendia e justificava o sistema de escravidão. Quando Aristóteles escreveu Política, a questão da retidão moral da escravidão ainda era problemática. Era, por certo, questionável, considerando o próprio sistema de ética e moral para Aristóteles que Aristóteles estava construindo. Por que um homem deveria dominar o outro? Por que um homem deveria ser senhor e outro escravo? Aristóteles argumentou que alguns homens nascem para dominar e outros para serem dominados. Ele ilustrou esse princípio com uma analogia entre alma e corpo. A alma é superior ao corpo, portanto, deve dominá-lo. De modo semelhante, a razão é superior à emoção, assim deve dominá-la. E o homem é por natureza superior e a mulher inferior. Um domina e a outra é dominada. Esse princípio necessariamente se estende a toda a humanidade. Ai, Aristóteles. Nossa. A analogia se estende também à dominação masculina sobre os animais. E, de fato, o uso feito de escravos e animais domesticados não é muito diferente, pois ambos, com seus corpos, servem à necessidade da vida. Fica claro, então, que alguns homens são livres por natureza e outros são escravos, e que para os últimos a escravidão é tanto oportuna quanto correta. Mais notável dessa explicação é o que se considera necessário justificar e o que se aceita como fato. Aristóteles admitiu que há justificativa para a diferença de opiniões em relação à retidão de escravizar povos capturados no caso de uma guerra injusta. Mas não há diferença de opiniões sobre a inferioridade das mulheres. A subordinação das mulheres é aceita como um fato, comparada a uma condição natural. Então, o filósofo usa a relação marital como uma metáfora explicativa para justificar a escravidão. Pelas tentativas de justificar a retidão moral da escravidão, Aristóteles, de fato, havia reconhecido a verdade básica da humanidade e do escravo. Ao negar e ignorar a necessidade de explicar a subordinação das mulheres, bem como pelo tipo de explicação biológica que Aristóteles ofereceu em uma outra parte, ele havia afirmado as mulheres em um status de menos que humano. A mulher é, em suas palavras, por assim dizer, um macho mutilado. Mais notável do que a construção misógina de Aristóteles é o fato de que suas suposições permaneceram praticamente incontestadas e sendo repetidas por quase 2000 anos. Elas foram reforçadas pelas restrições sobre mulheres do Antigo Testamento e a exclusão de mulheres na comunhão da aliança, pelos ensinamentos misóginos dos padres da Igreja e pela ênfase contínua na era cristã em encarregar Eva, e com ela todas as mulheres, de culpa moral pela queda da humanidade. Mais de 2000 anos depois de Aristóteles, os pais fundadores da República debatiam a Constituição nos Estados Unidos. Mais uma vez, um grupo de líderes revolucionários que se definiam como republicanos e se dedicavam à criação de um sistema político democrático deparou-se com a contradição da existência da escravidão em sua república. A discussão de como lidar com a escravidão foi calorosamente contestada e muito polêmica. Acabou em uma concessão pragmática que perpetuou um grande problema social na nova república. A Declaração da Independência que diz, abre aspas,
Consideramos essas verdades evidentes por si mesmas. Que todos os homens são criados iguais e dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Fecha aspas. Inferia que por direito e inato todos os seres humanos foram dotados com os mesmos direitos. Como esses princípios poderiam ser sustentados apesar da existência da escravidão nos estados do Sul? O problema veio à tona nos debates constitucionais sobre leis que regulavam o comércio de escravos, atribuindo responsabilidade pelo retorno de escravos fugitivos e distribuindo direitos de voto. A última questão provou ser a mais difícil, os estados do norte defendendo que escravos deveriam ser considerados propriedade, não entrando na contagem da distribuição de direitos do voto. Os estados do sul queriam que os escravos fossem contados como se fossem cidadãos, com os proprietários controlando seus votos. O que estava em questão, mais do que o princípio abstrato de como considerar o preto, era o poder regional relativo no Congresso. Como a população do Sul, que incluía escravos, era mais numerosa do que a população dos Estados Livres, os sulistas teriam predominância na Câmara dos Representantes. A ironia do debate era que os pró-escravidão argumentavam pela humanidade dos escravos, enquanto os contrários à escravidão argumentavam pelo status de propriedade. As definições nesse caso foram determinadas não por considerações racionais, lógicas ou morais, mas por interesse político e econômico. A concessão que acabou sendo incorporada à Constituição foi expressa na linguagem mais abstrata possível. Representantes e impostos diretos deveriam ser distribuídos com a adição ao número de cidadãos de cada estado, entre eles aqueles presos a cláusulas de anos de serviço, exceto por índios não tributados, 3/5 de todas as outras pessoas. Em outras palavras, um escravo deveria ser contado como 3/5 de um homem para fins de distribuição eleitoral. Minha nossa. Implícito tanto na linguagem quanto no debate estava o reconhecimento de que o preto, embora uma posse, era de fato um ser humano. A inquietação dos fundadores com a questão da escravidão foi manifestada no banimento do comércio externo de escravos em 1808, que a maioria dos homens acreditou que condenaria a escravidão a definir por conta própria. Foi expressa nos termos do Acordo do Noroeste de 1787, que explicitamente declarava que os territórios então definidos como Noroeste permaneceriam livres. Essa foi a base para o argumento constitucional das campanhas anti-escravidão do período anterior à Guerra Civil, de que o poder para manter a escravidão fora dos territórios dependia do Congresso. Então a Constituição, em sua contradição não resolvida sobre a questão da escravidão, não apenas foi o prenúncio da Guerra Civil, mas colocou em movimento as ideias e expectativas que fomentariam a luta pela consequente emancipação dos escravos, bem como seu reconhecimento como cidadãos completos. Com as mulheres foi diferente. Não houve polêmica ou debate sobre o direito de votar como um homem. A Constituição dos Estados Unidos incorporou a suposição patriarcal, compartilhada por toda a sociedade, de que mulheres não eram integrantes do sistema político. Os fundadores sentiram a necessidade de definir o status de criados contratados, pessoas presas e cláusulas de anos de serviço, e de índios em relação aos direitos de voto, mas não sentiram necessidade de sequer mencionar, muito menos explicar ou justificar que, embora as mulheres fossem
contadas entre o número total de pessoas livres em cada estado para fins de representação, elas não tinham o direito de votar ou de ser eleita ou de ter cargo público. Isso na Constituição dos Estados Unidos, artigo 1º, artigo 1º, 3. A questão do status civil e político das mulheres nunca foi discutida, assim como não foi discutida na filosofia de Aristóteles. Ainda assim, inúmeras mulheres haviam se envolvido em ações políticas na Revolução Americana e começado a se definir de forma diferente de como suas mães e avós se definiam em relação ao sistema político. Ao menos, elas haviam encontrado meios de exercer influência sobre eventos políticos por meio de arrecadação de fundos, boicote ao chá e ações contra comerciantes extorsivos. Mulheres legalistas fizeram reivindicações políticas quando defenderam seus direitos à propriedade de modo independente dos direitos dos maridos, ou quando protestaram contra várias atrocidades do período de guerra. Várias mulheres influentes de família da elite levantaram, em particular, a questão dos direitos das mulheres como cidadãs. Requerentes de vários tipos forçaram a discussão pública dessa questão. De maneira espontânea, sem um fórum público reconhecido e encorajadas pela retórica revolucionária e pela linguagem da democracia, as mulheres começaram a reinterpretar o próprio status. Assim como os escravos, elas interpretaram literalmente o preâmbulo da Declaração da Independência, mas, ao contrário dos escravos, elas sequer eram consideradas problemáticas no debate. A conhecida troca de cartas pessoais entre John Adams e sua esposa Abigail exemplifica nitidamente os limites da consciência sobre esse assunto. Tínhamos aqui um casal amoroso e parelho, com interesse e envolvimento político incomum, por parte da esposa, que encontraria expressão ativa durante o último mandato do marido como presidente, quando ela se encarregou de algumas correspondências dele. Em 1776, Abigail Adams, em uma carta, insistiu para que o marido se lembrasse das senhoras em seu trabalho no Código das Leis para a Nova República, lembrando-o de que as esposas precisavam de proteção contra as tendências naturalmente tirânicas de seus maridos. A linguagem de Abigail era apropriada ao status subordinado das mulheres no casamento e na sociedade. Ela pediu a homens a proteção cavalheiresca dos excessos de outros homens. A resposta de John foi: e quanto ao seu extraordinário código de leis, não posso deixar de rir. Ele manifestou perplexidade, porque, como crianças e criados desobedientes, índios indóceis e pretos insolentes, outra tribo mais numerosa e poderosa que todo o resto estava descontente. Repreendendo a esposa por ser atrevida, ele banalizou seu argumento, alegando que os homens eram, na prática, os sujeitos. Temos apenas o nome dos senhores. Um problema externo à definição e ao discurso não podia ser levado a sério. Ainda assim, por um instante, John Adams se permitiu pensar com seriedade sobre o assunto. O código de leis dela, se decretado, causaria desordem social. Tenha certeza de que sabemos que não devemos revogar nossos sistemas masculinos, disse ele. Vemos aqui, em sua extrema manifestação, o impacto sobre a história do poder que os homens têm a definir. Tendo estabelecido o patriarcado como a fundação da família e do Estado, esse poder parecia imutável e se tornou a própria definição da ordem social. Desafiá-lo era tão ridículo quanto profundamente ameaçador. Na época em que Aristóteles definiu a retidão da escravidão, a questão da humanidade dos escravos era contestável, mas ainda não era política. Já em 1787, os fundadores da Nova República
tiveram que reconhecer a humanidade dos escravos e lidar com a sua negação como uma questão política polêmica. A afirmação de que os escravos seriam humanos por completo, ainda que para fins de distribuição de poder político entre os senhores fossem contados como apenas 3/5 de um homem e não fossem considerados cidadãos. Era uma contradição tão profunda em uma nação cristã fundada em princípios democráticos que tornou inevitável o fim da escravidão em menos de um século. Mas, para as mulheres, nada havia mudado em termos de debate desde os tempos de Aristóteles. Em relação à definição de humanidade, elas ainda eram definidas como incompletas e marginais, um tipo de subespécie, em relação ao sistema político. Sequer eram reconhecidas o suficiente para que fossem mimadas com um suborno de quase representação. A questão definida como um problema social pode participar do debate político e iniciar um embate. A questão excluída permanece silenciada, a parte do sistema político. Essa consequência derradeira de poder que os homens têm de definir, o poder de definir o que é uma questão política e o que não é, afetou muito a luta das mulheres pela emancipação. Em essência, forçou mulheres que pensavam a perder muito tempo e energia em argumentos defensivos. Canalizou o pensamento em campos limitados, atrasou a tomada de consciência das mulheres como entidade coletiva e literalmente abortou e distorceu os talentos intelectuais das mulheres por milhares de anos. Na literatura, a questão das mulheres na história é tratada enfatizando as várias discriminações e a falta de poder legal a que elas eram submetidas. O foco da atenção volta-se para a desigualdade econômica, jurídica e estrutural entre homens e mulheres, sendo a privação educacional vista sobretudo como mais uma maneira de discriminação econômica, no sentido de que restringiu o acesso das mulheres a recursos e ao próprio sustento. Nesse estudo, eu foco na desvantagem educacional das mulheres como o principal fator determinante da consciência individual e coletiva das mulheres e, em decorrência, principal fator determinante do comportamento político delas. A desvantagem educacional sistemática das mulheres afetou sua autopercepção, a capacidade de conceituar a própria situação e a habilidade de imaginar soluções sociais para melhorá-la. Isso não apenas as afetou individualmente, mas, muito mais importante, alterou a relação delas com o pensamento e a história. As mulheres, por mais tempo do que qualquer outro grupo estruturado na sociedade, viveram em uma condição de ignorância ensinada, alienadas da própria experiência coletiva por meio da negação da existência da história das mulheres. Mas, fundamental ainda, foram forçadas durante milênios a provar a si mesmas e aos outros sua qualidade de plena humanidade e sua capacidade de pensamento abstrato. Isso distorceu o desenvolvimento intelectual das mulheres como grupo, uma vez que o maior esforço intelectual que faziam era neutralizar as suposições patriarcais disseminadas de que eram inferiores e incompletas como seres humanos. É esse fato básico sobre a condição das mulheres que explica porque a maior iniciativa intelectual delas por mais de 1000 anos foi reconceituar a religião de forma a permitir o papel igualitário e central das mulheres no drama cristão da queda e redenção. A luta das mulheres pela emancipação ocorreu na arena da religião muito antes que pudessem conceber soluções políticas para sua situação. A questão seguinte, pela qual as mulheres lutaram na busca por igualdade, foi o acesso à educação. Aqui, mais uma vez, as mulheres foram forçadas por centenas de anos, não apenas a defender seu direito à educação igualitária, mas primeiro a provar que tinham capacidade de ser escolarizadas. Isso consumiu as energias das mulheres mais talentosas, atrasando seu desenvolvimento intelectual. Além disso, até o fim do século XIX na Europa e nos Estados Unidos, para que fossem escolarizadas, as mulheres precisavam abandonar a vida sexual e reprodutiva. Elas precisavam escolher entre a vida de esposa e mãe, de um lado, e receber a educação de outro. Jamais algum grupo de homens na história precisou fazer essa escolha.
ou pagar tal preço pelo crescimento intelectual. Por muitos séculos, os talentos das mulheres foram direcionados não para o autodesenvolvimento, mas para se compreenderem por meio do desenvolvimento de um homem. As mulheres condicionadas, durante milênios, a aceitar a definição patriarcal de seu papel, serviram e cuidaram dos homens sexual e emocionalmente, de modo a propiciar a homens de talento um desenvolvimento mais completo e um grau de especialização mais profundo do que mulheres jamais tiveram. A divisão sexual do trabalho, que tornou as mulheres as maiores responsáveis pelos serviços domésticos e cuidados com os filhos, livrou homens dos detalhes incômodos das atividades de sobrevivências diárias, enquanto sobrecarregava as mulheres de maneira desproporcional. Elas tinham menos tempo livre e, acima de tudo, menos tempo sem interrupções para refletir, pensar e escrever. O apoio psicológico oriundo da intimidade e do amor era muito mais disponível a homens talentosos do que a mulheres talentosas. Se houvesse um homem por trás de cada mulher brilhante, o número de mulheres notáveis na história teria sido igual às dos homens notáveis. Por outro lado, pode-se argumentar que, ao longo dos milênios de subordinação, o tipo de conhecimento adquirido pelas mulheres foi mais correto e adequado do que foi o dos homens. Não era um conhecimento baseado em propostas teóricas e obras compiladas em livros, mas em conhecimento prático derivado de interação social essencial com suas famílias, filhos, vizinhos. Esse conhecimento foi a própria recompensa, conscientizando as mulheres de seu papel essencial em manter a família, a vida, a comunidade. Como homens de castas, classes e raças subordinadas, as mulheres sempre souberam como o mundo funciona e como as pessoas lidam com ele, e umas com as outras. É conhecimento de sobrevivência para os oprimidos que precisam navegar por um mundo onde são excluídos das estruturas de poder e devem saber como manipular aqueles que estão no poder para ganhar o máximo de proteção para si e seus filhos. As condições sob as quais viviam forçaram as mulheres a desenvolver habilidades interpessoais e sensíveis, assim como outros grupos oprimidos. As habilidades e o conhecimento das mulheres não foram disponibilizados para a sociedade como um todo por causa da hegemonia patriarcal. Em vez disso, foram manifestadas no que agora chamamos de cultura das mulheres. Mostrarei nesse livro como as mulheres transformaram os conceitos e suposições do pensamento masculino, subvertendo com sutileza esse pensamento para incorporar o conhecimento e o ponto de vista das mulheres. Essa tensão entre a hegemonia patriarcal e a redefinição das mulheres é uma característica do processo histórico que negligenciamos descrever e observar até agora. As mulheres também foram privadas do estímulo cultural, o diálogo essencial e encontro com pessoas de igual instrução e posição. Excluídas das instituições de ensino superior durante séculos e tratadas como condescendentes ou tratadas com condescendência ou menosprezo, mulheres instruídas precisaram criar as próprias redes sociais de contatos para que seus pensamentos, ideais e trabalho tivessem público e repercussão. E por fim, o fato de que às mulheres foi negado o conhecimento sobre a existência da história das mulheres afetou seu desenvolvimento intelectual como grupo negativamente e de forma decisiva. As mulheres que não sabiam que outras, como elas, haviam feito contribuições intelectuais ao conhecimento e ao pensamento criativo, foram oprimidas pela noção da própria inferioridade, ou ao contrário, pelo risco da audácia de ser diferente. Sem conhecimento sobre o próprio passado, nenhum grupo de mulheres podia comparar as próprias ideias com as de suas iguais, aquelas que vinham de condições semelhantes a vidas parecidas. Toda mulher que pensava precisava discutir com o grande homem em sua cabeça, em vez de ser fortalecida e encorajada por suas ancestrais. Para mulheres que pensavam, a ausência da história das mulheres, talvez tenha sido o maior obstáculo de todos para o crescimento intelectual.
Este livro tenta investigar a criação da consciência feminista na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, aproximadamente do século VII depois de Cristo a 1870. Embora possamos supor que, uma vez que existia o patriarcado, deve ter havido mulheres que pensavam em oposição a ele, não podemos verificar essa suposição pelas fontes primárias até a era cristã. Embora tenhamos algumas fontes primárias na Antiguidade Clássica, como os escritos de Safo e sua escola, elas representam vozes isoladas que durante séculos não tiveram repercussão ou efeito. Para fins deste estudo, embasei minha pesquisa no registro escrito ainda existente no pensamento das mulheres, e isso começa em essência na civilização ocidental do século VII. Em relação à data limite para a minha periodização, estou interessada nos estágios de desenvolvimento anteriores ao momento histórico em que uma quantidade significativa de mulheres adquiriu consciência feminista na Europa e nos Estados Unidos. Um momento marcado pelo surgimento de movimentos organizados pelos direitos das mulheres, aproximadamente no terceiro quarto do século XIX, incluí na minha pesquisa evidências escritas do pensamento das mulheres do início do período medieval até os anos de 1870 e desconsiderei todos os escritos de mulheres do movimento feminista organizado, com exceção de escritos sobre religião e história das mulheres, que parecem exigir uma periodização diferente. Reconhecidamente, não é uma periodização muito clara, além de entrar em conflito com a historiografia sobre o assunto, bastante preocupada em registrar as origens imediatas de curto alcance do movimento das mulheres e da história desse movimento. Existe a compreensão de que a periodização habitual da história tradicional não é adequada à história das mulheres e deve ser usada com muita cautela. Como as mulheres, durante muito tempo de sua história, não eram ativas nem visíveis na arena pública da guerra e da política, a maioria delas foi afetada de um modo diferente dos homens pelas mudanças históricas dispostas como placas de sinalização na narrativa histórica tradicional. A ênfase historiográfica do movimento organizado de mulheres reflete o interesse tradicional em atividade política organizada na esfera pública. É um assunto útil e importante para pesquisa e interpretação histórica, mas tende a obscurecer outros aspectos da história das mulheres, a continuidade e a tradição da resistência de longo alcance das mulheres ao patriarcado e aos fatores que causaram mudanças na consciência das mulheres sobre a própria situação. São esses dois temas que me interessam e determinaram a organização deste livro. Este livro não é uma história intelectual das mulheres, tampouco uma síntese abrangente do pensamento das mulheres. Este livro é bastante necessário e minha esperança é de que esta obra inspire outras a se dedicarem a isso. Meu foco é em determinados temas básicos no desenvolvimento da consciência das mulheres de sua própria situação da sociedade. Inevitavelmente, a apuração desses temas levará a determinados insights teóricos, sobretudo as diferenças entre homens e mulheres em suas relações com o processo histórico e a criação de conceitos. Tenho convicção de que, uma vez que essas diferenças sejam definidas e reconhecidas, podemos, enfim, construir uma nova história registrada com base em uma síntese da história tradicional dos homens e da história das mulheres. Foi sob a hegemonia patriarcal de pensamento, valores, instituições e recursos que as mulheres precisaram se empenhar para formar a própria consciência feminista. Eu defino consciência feminista como a percepção das mulheres de que pertencem a um grupo subordinado, de que elas sofreram injustiças como grupo, de que a condição de subordinação delas não é natural, mas determinada pela sociedade, de que elas devem se juntar a outras mulheres para reparar essas injustiças e, por fim, de que podem e devem oferecer uma visão alternativa de organização social na qual as mulheres, assim como os homens, desfrutarão de autonomia e autodeterminação.
Historiadores tradicionalmente situaram o desenvolvimento da consciência feminista no século XIX, coincidindo com o Manifesto pelo Desenvolvimento de um Movimento Político de Direitos das Mulheres. Mas historiadoras da história das mulheres começaram a investigar um desenvolvimento do pensamento feminista muito anterior. Algumas o situaram nas obras das escritoras inglesas do século XVII, como Mary Estelle, Batusa Makin, Afa Ben. Outras afirmaram que sua origem está na obra da autora francesa Cristina de Pisano. Ao definir a expressão consciência feminista, de maneira como fiz, posso incluir os primeiros estágios da resistência feminista às ideias patriarcais e mostrar que esse tipo de pensamento feminista de oposição se desenvolveu durante um período muito mais longo. O desenvolvimento da consciência feminista das mulheres ocorreu em diferentes estágios e ao longo de centenas de anos, por muito tempo. Esse desenvolvimento ocorreu como insights isolados de mulheres individualmente, sem reverberar em sua época e se perdendo para futuras gerações. Eu pretendo traçar os diferentes estágios do desenvolvimento da consciência de grupo das mulheres e discutir as circunstâncias sob as quais esses estágios ocorreram. Como é inevitável, essa combinação de abordagens temáticas e cronológicas criará problema para o leitor. Às vezes, não poderei lidar com o desenvolvimento histórico de uma ideia, um movimento social ou intelectual de maneira tão completa quanto gostaria, uma vez que não estou exatamente escrevendo uma história, mas buscando determinar padrões históricos. O assunto será abordado ao longo de uma vasta extensão de tempo e espaço, quase 1.200 anos de história, do ano 700 depois de Cristo a 1870. Na Inglaterra, na França, nos domínios da Alemanha e da Itália, e em um período mais limitado nos Estados Unidos da América. Inevitavelmente, a seleção de países estudados é feita com base em nosso próprio estudo e conhecimento dos idiomas. Então, no início, devo admitir que esse livro é centrado em culturas europeias ocidentais, não porque eu ache proveitoso. Consideraria mais eficaz uma abordagem comparativa de cruzamento de culturas, mas porque não poderia tê-lo escrito de outra maneira. Por outro lado, tanto neste quanto no volume anterior, estudei as origens do patriarcado e seu desenvolvimento na civilização ocidental. Assim, os países e períodos estudados são muito apropriados. Acredito que o que Mary Beard chamou de longa história seja muito importante para entender a história das mulheres. Apenas observando um longo período e comparando diferentes histórias e culturas é que podemos começar a ver padrões importantes de desenvolvimento e diferenças essenciais na forma como eventos históricos afetam mulheres e homens. Hoje é diferente que as inovações políticas, econômicas e tecnológicas que afetaram os homens de modo decisivo causaram um impacto bem diferente nas mulheres. Assim, apenas estudando a longa história da desvantagem educacional das mulheres é que se pode ver seu impacto em longo alcance sobre a capacidade delas de desenvolver alternativas econômicas para o sustento por meio do casamento e entender por que a emancipação das mulheres foi tão protelada em termos históricos em comparação com os movimentos de emancipação de outros grupos desamparados. Em uma pesquisa temática desse tipo, é difícil encontrar o equilíbrio entre grupos de indivíduos estudados e indivíduos destacados como notáveis ou típicos. Em cada capítulo, tentei destacar e me aproximar mais na vida e na obra de pelo menos uma mulher, enquanto outras foram incluídas com apenas um breve resumo de biografia. Como a produção intelectual das mulheres foi muito influenciada por restrições da vida de todas as mulheres, deve-se considerar a vida e obra de uma mulher de forma interrelacionada. Para elas, a decisão de seguir o caminho do intelecto costumava significar desistir da vida sexual ou materna. Por outro lado, determinados insights e avanços intelectuais só puderam ser atingidos por mulheres em fases da vida e em que podiam ser econômicas e emocionalmente independentes dos homens.
No período moderno, para algumas mulheres foi usada a escolha de um estilo de vida liberado para desconsiderar seu trabalho intelectual. O pensamento e a vida estão inextricavelmente conectados para as mulheres. A essência desse livro tenta expressar essa conexão. Hoje, quando historiadores e acadêmicos literários encontram-se bastante cientes das diferenças dentre os grandes grupos, ou seja, os fatores raça, etnia, classe, religião, qualquer tentativa de fazer generalizações é suspeita e repleta de armadilhas. Ainda assim, a fim de entender as diferenças entre homens e mulheres como grupos, tais generalizações precisam ser feitas. É verdade que o grupo de mulheres que estudo neste livro é uma essência branca. É, em essência, branco de classe alta, abastado ou privilegiado no âmbito econômico. Mas essa é exatamente a problemática da história intelectual das mulheres. Para elas, muito mais do que para os homens, educação era um privilégio de classe. Incluí ao longo do livro tudo o que pude encontrar sobre a vida e obra de mulheres menos privilegiadas, de classe média ou baixa. Mulheres de grupos oprimidos como afro-americanas e judias. Existe uma forte conexão aqui com a questão das mulheres geniais e de mulheres notáveis ou eminentes e estimáveis. As últimas categorias são suspeitas há muito tempo na história das mulheres, porque a tendência da seleção de acordo com os moldes patriarcais considerava eminentes e estimáveis apenas as mulheres que faziam o que os homens faziam e o que eles reconheciam como importante. Tentei evitar essa óbvia armadilha ao selecionar mulheres para discutir, focando apenas no que elas escreveram e pensaram sobre si mesmas e outras mulheres. Mas ao lidar com a produção intelectual de mulheres, essas questões se tornaram um tanto mais complexas do que ao lidar com a história social. A privação educacional sistemática de longo alcance das mulheres garantiu, durante séculos, que apenas as da nobreza recebessem educação e participassem de qualquer tipo de tradição de aprendizado. Além disso, mesmo após a invenção da impressão, o acesso a ela e com isso o acesso à posteridade ou à história registrada era em essência um privilégio de classe. As fontes disponíveis para descobrir o que as mulheres pensaram e discutiram são as fontes que sobreviveram. Elas estão sujeitas à tendência de seleção definida acima até meados do século XVII. Compreendo que para cada mulher cujos diários, cartas, tratados ou visões sobreviveram, houve muitas outras igualmente talentosas cujos registros se perderam ou foram destruídos. A opressão traz consigo a hegemonia do pensamento e das ideias de dominante. Por isso, a opressão das mulheres ocupou tanto suas ideias, seus ideais, e a criação foi perdida para sempre. A historiadora que quiser recuperar as vozes silenciadas e os indícios apagados do registro histórico precisam aceitar graves limitações. Por que então se quer usar a expressão mulheres geniais e por que destacar algumas delas para a atenção especial? Assim o fiz porque a luta pela emancipação das mulheres do ponto de vista histórico sempre começou com uma defesa da igualdade intelectual das mulheres. Mesmo tardiamente no desenvolvimento da história das mulheres, mulheres e homens contemporâneos ainda duvidam de que alguns dos feitos intelectuais mais extraordinários da civilização ocidental foram tanto de mulheres quanto de homens. Por que nenhuma mulher construiu um sistema? Por que não existia um Kant, uma Marx, um Freud? Por que não existiram grandes inovadoras intelectuais? Acredito que tais mulheres tenham existido e não as respeitamos o suficiente na narrativa do passado.
Também acredito e vou mostrar que mulheres de grande talento foram impedidas de concretizar por completo esses talentos em razão das restrições impostas pelo patriarcado. Por último, admito e demonstro nesse livro que os termos dessas restrições recaíam sobre todas as mulheres em algum grau, não importando outros fatores determinantes em sua vida, e que de fato é o que precisava ser identificado e nomeado no desenvolvimento da consciência feminista. As condições sob as quais as mulheres se concebiam livres do patriarcado foram condições impostas a elas pelo patriarcado. Em resumo, uma mulher que tivesse algum talento tinha menos chance de desenvolvê-lo do que o seu irmão. Escolher dentre as inúmeras mulheres cuja vida e obra estudei, quais incluir neste estudo, constituiu um enorme problema. Como o meu tema aborda o surgimento da consciência feminista, excluí todas aquelas cuja obra não dizia respeito à emancipação das mulheres. Por outro lado, incluí muitas que não teriam se definido como feministas em sua época, mesmo considerando o fato de que o próprio termo só surgiu no fim do século XIX. Elas teriam negado a preocupação com o problema das mulheres, e muitas delas se opunham de maneira explícita aos movimentos voltados aos direitos das mulheres. Incluí algumas delas, tais como místicas ou as primeiras proponentes da educação feminina, porque intencionalmente ou não, o trabalho e o pensamento delas contribuíram para o desenvolvimento da consciência feminista. A longa história da desvantagem educacional das mulheres, vista como um problema estrutural e institucional, está sintetizada no capítulo 2, a desvantagem das mulheres em ganhar acesso à educação, e em particular de estabelecimentos educacionais, é uma característica constante do poder patriarcal em todo o Estado há mais de 2000 anos. Mostra o impacto que a privação educacional teve sobre a autopercepção das mulheres, o desperdício de talento feminino e o custo para as mulheres do âmbito individual serão ilustrados por 3 exemplos concretos. No terceiro capítulo, discuto o esforço das mulheres para se permitirem falar e escrever e defender sua autoria. O capítulo se concentra na vida e obra de uma mulher genial, Hildegarda, que se sentiu autorizada por inspiração divina a falar publicamente. Trata de seus esforços para estabelecer um novo papel para as mulheres na vida pública e conceituar uma função maior para mulheres na teologia cristã. No capítulo 4 e 5, tratam do misticismo como forma alternativa de pensamento para mulheres. Estes capítulos detalham a longa luta das mulheres para estabelecer completa e igual humanidade e insistir que conseguiam se comunicar com Deus. Não apenas Deus falava com essas mulheres místicas, mas elas faziam com que seus contemporâneos acreditassem que essas experiências estáticas eram reais. A disciplina e prática mística permitiu que as mulheres prosseguissem o outro nível de redefinição em suas visões, sonhos e escritos. Elas definiam o componente feminino do divino. No capítulo 4, oferece uma breve história do misticismo e discute mulheres místicas do século XI até o XVI. O capítulo 5 discute místicas da Reforma Protestante e mulheres de seitas heréticas. Ele se concentra em mulheres que reconceituaram a teologia cristã de modo a dar a mulheres um papel mais central na redação. Capítulo 6 discute o conceito da maternidade, tanto como a ideia que permite as mulheres escreverem, quanto como conceito unificador para a solidariedade das mulheres. O culto à Virgem Maria, as vozes solitárias de mulheres falando como mães, o impacto da reforma em elevar o status da maternidade e permitir que mulheres justificassem o pensamento religioso e secular por meio de sua função como mães. Esses são os temas discutidos aqui. Por fim, o conceito da maternidade como base de coletividade das mulheres, que é muito anterior ao conceito de irmandade, é estudado e analisado.
No capítulo 7, mostra o desperdício de talento e insights, em razão do fato das mulheres serem privadas de conhecimento sobre o próprio passado e a respeito das ações de outras mulheres. Homens desenvolveram ideias e sistemas explicativos absorvendo o conhecimento passado, criticando e o substituindo. Mulheres ignorantes sobre a própria história não sabiam o que as mulheres anteriores a elas haviam pensado e ensinado. Então, geração após geração, elas se empenharam para compreender coisas que outras já haviam compreendido antes delas. Eu ilustro isso pesquisando a crítica das mulheres à Bíblia ao longo de um período de 1000 anos e mostro a repetição infinita do esforço, a constante reinvenção da roda. O capítulo 8 discute como as mulheres se permitiram pensar e falar por meio do talento criativo. Essas foram as inovadoras, que tão somente ignoraram o pensamento patriarcal e criaram mundos alternativos. As obras das escritoras de Marie de France e Emily Dickinson são analisadas para demonstrar como elas contribuíram para o desenvolvimento da consciência feminista. O capítulo 9 trata da longa luta das mulheres por educação igualitária, os argumentos das mulheres pelo direito de aprender e sua aproximação teórica do conhecimento do Renascimento ao longo do século XIX. São pesquisados nesse capítulo. O desenvolvimento do argumento pela educação e sua evolução para um argumento feminista por direitos iguais é investigado e interpretado. Em sua luta para que pudesse pensar por si mesmas, as lutas primeiro tiveram que se definir como centrais, não como outro. Elas o fizeram assim como outros grupos oprimidos, orientando-se outras como elas, nesse caso, outras mulheres. Mas elas enfrentaram obstáculos bem maiores do que outros grupos nesse processo de fugir da opressão por meio do pensamento. No capítulo 10, discuta as condições das quais a consciência feminista surge historicamente e explora se existem padrões nesse surgimento. Investiga o aparecimento de agrupamento de mulheres e redes feministas de contato para explorar o impacto destes sobre a consciência do grupo delas. Os problemas particulares de mulheres pensadoras em espaços sociais nos quais elas são consideradas iguais, mas permanecem sob a hegemonia masculina, é discutido, e no caso das mulheres do movimento do romantismo alemão. A luta pela história das mulheres é o assunto do capítulo 11, como a história dos homens, que começa com as listas de reis. A história das mulheres retrata a criação de listas, começando no Renascimento. Outros aspectos são biografias, autografias e registros de comunidade, movimentos e organizações. Isso é acompanhado de trabalho histórico real. O esforço para encontrar mulheres exemplares, heroínas e líderes inspiradoras sempre incluiu respeito pelas conquistas práticas no mundo, não apenas pelo conhecimento abstrato. O capítulo termina com uma discussão sobre o movimento feminista do século XIX e seus esforços para criar e preservar a história, abordando brevemente a importância histórica do movimento da história das mulheres do século XX. No capítulo 12, sintetiza os princípios teóricos que distinguem as relações dos homens com o processo histórico da relação das mulheres e discuto a importância dos meus achados. Então é isso, gente. Então pronto. Terminei o capítulo 1 do livro da Gerda Lerner, A Criação da Consciência Feminista. Então cheiro, obrigada por me ouvir e até a próxima. Tchau!